Vida de São José, capítulo 10. Seus pais morrem. Oferta total em sua pobreza. Tendo chegado aos 18 anos, nosso José, o Senhor tirou seus pais deste mundo. Primeiro sua mãe, para a qual, após uma longa e dolorosa doença, ele a purificou, se Deus quisesse, para purificá-la de todos os seus defeitos, para que ela pudesse mais tarde enviá-la ao limbo. Esse Deus da graça o fez pelas estipulações que seu filho continuamente lhe dirigia, que eram para que ele se dignasse a enviar seus pais para descansar no seio de Abraão. Admirável foi a assistência e a atenção que nosso José dedicou à sua mãe, confortando-a em suas dores e dirigindo orações contínuas a Deus por ela, para que ele tivesse lhe dado paciência em sua dolorosa doença. O jovem santo assistia a todas as noites, em parte ajudando a mãe, em parte orando por ela, e como ele sempre demonstrara grande apreço por tudo que recebera dela, no último momento de sua vida, ele demonstrou isso de uma maneira muito especial, sem nunca deixá-la, nunca se cansou de servi-la e ajudá-la com um amor verdadeiramente filial e santo. A assistência de seu filho foi de grande consolo para a mulher doente, e ela o abençoava continuamente e orava a Deus para enchê-lo com suas bênçãos. Então, no final de sua vida, José caiu de joelhos na frente dela e implorou para que ela o abençoasse e o perdoasse por tudo que a perturbara. A boa mãe o abençoou e exortou-o a não deixar o caminho em que viveu até então e a crescer cada vez mais no amor e serviço de seu Deus. Agradeceu a ajuda e a atenção que ela havia Ele agradeceu a atenção e a ajuda que ela havia lhe dado, e o filho fez o mesmo com ela. E também lhe disse que morresse em paz, porque esperava com toda certeza que sua alma entraria no limbo, entre os santos padres. A mãe se consolou muito pelas palavras que o filho lhe disse, e pediu a Deus que o abençoasse, e com a sua bênção confirmasse o que ela lhe dera. E Deus, para mostrar que cumpriu seu pedido, a fez ver uma luz muito clara brilhar no rosto de José, do qual ele estava muito consolado, e junto com o filho, ela agradeceu a Deus pelo favor recebido. Então a paciente ficou muito doente, e quando ficou na agonia, seu filho nunca deixou, ajudando até o último suspiro com grande generosidade e coragem, e não apenas atendeu a mãe, mas também consolou o pai, que estava muito triste com a perda de sua companheira tão boa. Uma vez que a mãe de José, ela ficou para confortar o pai e depois se retirou para o quarto a desabafar a dor das lágrimas. Uma vez que a mãe de José partiu, ele, o pai, ficou para ser confortado por José e foi para o quarto desabafar-se com lágrimas. Então ele começou a orar pedindo ao seu Deus que o confortasse em sua tristeza. Nesse momento, Deus não parou de confortá-lo, oferecendo-lhe uma voz interior que lhe dizia que seus desejos e seus justos pedidos por sua mãe haviam sido cumpridos. Pelo que, ao totalmente consolado, o santo rapaz José se rendeu às graças de Deus. Então, quando saiu do quarto, voltou a consolar o pai, que foi consolado pelas palavras do filho. Na noite seguinte, enquanto José estava dormindo, o anjo falou com ele e contou como sua mãe já estava no limbo, e que em breve ele também seria privado de seu pai, pelo qual era necessário que ele se conformasse à vontade divina, e que ele não tivesse medo, porque Deus sempre o protegeria e defenderia em todos os seus caminhos. O santo ficou muito consolado pelas notícias que recebeu sobre sua boa mãe, mas ao mesmo tempo ficou angustiado por ter que também perder o pai. No entanto, ele estava em conformidade com a vontade divina e se encorajou a sofrer as muitas angústias que o ameaçavam pela perda de seu pai, dando fé a tudo que o anjo lhe dissera, ou seja, que Deus sempre o protegia em todos os seus caminhos. Por outro lado, a humanidade sentiu profundamente tudo o que previa que teria de sofrer, mas o espírito estava muito disposto a sofrer e a receber tudo com paciência e alegria das mãos de Deus. Como nosso José havia sido privado de sua mãe e vendo seu pai com muita dor, ele o consolava constantemente e nunca o abandonava nessa tristeza. Agindo como um bom filho para com seu amado pai, não demorou muito para que o pai de José adoecesse e com uma doença fatal, e como nosso José estava já
muito deprimido em suas forças corporais devido à angústia e sofrimento da dolorosa doença da mãe, ele sentiu muita dor e se comprometeu muito. Deus, para ajudá-lo com sua graça, deu-lhe força e espírito para ajudar seu pai em sua também doença. Deus o confortava, mesmo lhe dando forças, e ele se dedicou totalmente a ajudar seu pai. Nunca o abandonou dia e noite, servindo e ajudando com grande caridade e amor, encorajando-o a sofrer pacientemente a dor e a angústia que o mal costuma causar, que foi suportado pelo paciente com grande generosidade e paciência, e apenas o pensamento que ele tinha para o filho lhe causou dor, que quando ele fosse deixado sozinho e abandonado, ele teria que sofrer uma grande angústia. Mas o filho o confortava nesse sentido, dizendo-lhe para morrer em paz e não pensar nele nem se preocupar, porque tinha uma firme esperança de que Deus o protegeria e o ajudaria em todas as suas necessidades. E assim o doente se acalmava e confiava em Deus completamente. Certamente ele cuidaria de tudo para seu José, porque sabia que o amava muito. Ele deixou seu filho como herdeiro de todos os seus bens para que ele os usasse como julgasse oportuno, porque ele já sabia que o filho usaria tudo corretamente e como um bom pai, ele lhe deu muitos conselhos, recomendando medo e amor a Deus e amor ao próximo. José estava ouvindo as exortações de seu pai com grande humildade e submissão, e então agradeceu a ele pelo que havia aconselhado e prometeu fazer tudo o que ele dizia para seu bem e para a glória de Deus. Sobre isso, seu pai sempre foi mais consolado e disse ao filho: Meu filho, eu morro feliz, porque vejo que você está bem dedicado ao exercício das virtudes e que ama e teme a Deus. Ele deixou seu filho como herdeiro de todos os seus bens, para que ele os usasse como julgasse oportuno, porque ele já sabia que o filho usaria tudo corretamente e como um bom pai, ele lhe deu muitos conselhos, recomendando medo e amor a Deus e amor ao próximo. José estava ouvindo as exortações de seu pai com grande humildade e submissão. E então agradeceu a ele pelo que havia aconselhado e prometeu fazer tudo o que ele disse pelo seu bem para a glória de Deus. Sobre isso, seu pai sempre foi muito consolado e disse ao filho: Meu filho, eu morro feliz, porque vejo que você está bem dedicado ao exercício das virtudes e que ama e teme a Deus. E também porque deixo-o herdeiro de muitos bens, com os quais você pode manter sua saúde e fazer esmolas. Começou sua bênção. Então, portanto, eu recomendo minha alma, seja sua preocupação pedir a Deus o perdão dos meus pecados passados e a graça dele para um lugar de salvação. Nunca se esqueça de mim ou de sua mãe, porque você já sabe o quanto nós amamos você e os cuidados especiais que tomamos. Você agora não tem mais nada para lhe dar além da minha bênção. Não tenho mais de nada para te dar além da minha bênção paternal e suplicar ao nosso Deus que o confirme com suas bênçãos e sempre o encha com mais de suas graças. Com essas palavras, o humilde José caiu no chão e pediu a bênção de seu pai, e muito mais de seu Deus, e recebeu a bênção de seu pai e de Deus ao mesmo tempo. Então, com lágrimas nos olhos, agradeceu a Deus, ao pai que lhe deu, por todo o bem que recebeu dele, e agradeceu ao pai por tudo que lhe foi feito, pela boa educação, os bons exemplos que havia lhe dado, e pediu perdão por tudo que havia feito contra a sua vontade e tudo que poderia tê-lo feito chatear. Mas seu pai disse que nunca recebeu nenhum desagrado de seu filho, mas sim alegria e consolo apenas. Disse-lhe que não tinha nada para perdoá-lo, porque nunca o desagradara. Mas o santo filho, não contente com isso, não quis se levantar do chão até que seu pai lhe garantisse seu conhecimento. O pai, para agradá-lo e não privá-lo dessa satisfação, disse-lhe que o perdoava de todo o coração. O filho ficou muito feliz e satisfeito com isso. Agradeceu ao pai pelo carinho. Então ele pediu permissão para ir dar aos pobres e ao templo os bens que ele deixara, e seu pai deixou tudo em suas mãos para que ele organizasse o que julgasse apropriado e como teria sido a vontade de Deus. José, contente com tudo isso, agradeceu novamente ao pai e garantiu-lhe que jamais esqueceria dele ou de sua mãe, e que, portanto, saiu em segurança e calma. O doente estava ficando cada vez pior e José estava aumentando a atenção e a assistência. E muito mais as orações e súplicas ao seu Deus pela salvação eterna de seu bom pai. E Deus lhe garantiu, depois de ter ido embora, grau ao santo, deu agradecimentos então contínuos a Deus. Nosso José se ofereceu a Deus e implorou que ele se dignasse a sofrer tanto quanto seu pai sofria em reparação das dívidas que ele havia contraído contra a justiça divina.
com a justiça divina, para que a alma de seu pai fosse direto para o limbo dos santos padres. Deus ouviu, e pelo qual nosso José sofreu sérias dores por muitas horas com resignação, gostando de poder reparar com isso as dores de seu pai. Por isso, ele também agradeceu a Deus e, quando tinha certeza de que seu pai teria descansado depois de sua morte com sua alma no seio de Abraão, levantou as mãos para o céu com um coração sincero, elogiou e agradeceu ao divino, a divina bondade. Quando você alcança os últimos momentos de sua vida, seu pai foi assistido pelo filho com grande caridade e amor, sempre o encorajando e exortando a confiar na bondade e misericórdia de seu Deus e a ser feliz, ao mesmo tempo em que tinha certeza de que iria para um lugar seguro. O moribundo experimentou grande consolo com a assistência do filho e depois morreu com grande resignação e segurança de sua salvação eterna. Quando o paciente expira, nosso José se retira para satisfazer a natureza com o tributo costumeiro das lágrimas e por boas razões, porque foi privado de um pai tão generoso e gentil, que lhe dera tanto bem em educação. Depois de aliviar um pouco a dor, ele se ajoelhou diante de Deus e ali, com lágrimas, pediu sua ajuda, dizendo: Ó Deus de Abraão, de Isaque e Jacó, ó meu Deus, e aqui foi privado do pai da minha mãe, e você considerou convenientes para removê-los das misérias desta vida fraca. Agora eu imploro que o Senhor se digne a me receber totalmente sob a sua proteção, enquanto eu novamente me entrego e me sacrifico totalmente a ti. Fui sempre protegido e defendido por ti, sempre fui seu servo. Mas agora me entrego novamente a você e peço que tenha todo cuidado e domínio sobre mim. Agora não estou sujeito a ninguém além de ti, meu Deus. Então faça de mim a graça que eu também possa contar como o profeta real que disse: se meu pai e minha mãe me abandonaram, o Senhor me receberá. A partir de agora, você será o meu pai, meu protetor, minha mãe, todo o meu apoio e refúgio. Faça de mim tudo o que me pertence, o que você quiser, e que a tua vontade divina seja cumprida em mim em todas as coisas. Dei-me isso porque estou disposto a realizá-lo em tudo e por tudo. Enquanto José estava dizendo isso ao seu Deus, ele estava muito consolado, enquanto Deus o fez oferecer sua voz interior, e disse-lhe para ficar calmo, porque tinha se oferecido na sua oração, recebido a sua oração e sempre o protegeria e olharia para ele com amor paternal. Nosso José agradeceu a Deus pelo grande favor que ele lhe fez e plenamente consolado se levantou da oração. Toda a sua bondade, cada um lhe permitiu levar uma coisa ou outra. E acima de todos, os servos da casa pegaram as coisas, o que podiam pensar. José, percebendo isso, não fez nenhuma censura, apenas avisou para que eles não ofendessem a Deus. E eles não se arrependeram em sua própria alma. Como o santo era por natureza agradável, gentil e caridoso, eles não prestaram atenção nele e aproveitaram sua bondade. Quando José viu que eles não desistiam de fornecer de magoá-lo, de insultá-lo, desde que não ofendesse a Deus, ele decidiu dar a eles tudo o que haviam roubado dele, e ele o fez. Isso lhes deu motivo para insultá-lo ainda mais com palavras ofensivas. E como o demônio os instigou muito a desabafar sua raiva contra o santo, ele foi maltratado e ofendido pelos próprios, que se beneficiaram dele. O santo sofreu com paciência invencível todos os insultos sem ser alterado por nada. Os bens também foram tirados dele pelos parentes do pai, com a condição de que José fosse morar em suas casas, mas o santo deixou tudo. Ele nunca quis morar com os parentes, porque já tinha decidido ir morar em Jerusalém para poder frequentar o templo. Por isso, ficaram muito zangados com o santo jovem, e por não poder mudar seus propósitos se eles não podiam mudar seus propósitos com elogios, eles o fizeram com ameaças. Muitas vezes ele foi maltratado e ofendido por seus parentes com atos e palavras, e o santo sofreu tudo com alegria de espírito. Nunca ficou zangado, nunca foi visto irado e nem inquieto. Eles se aproveitaram tanto que despojaram o jovem santo de todas as suas propriedades, e encontrando-se nessa dor, foi ao seu Deus pedir sua ajuda em tanta necessidade, que ele se dignou a manifestar sua vontade e o que tinha que fazer. Deus não tardará em confortá-lo, e naquela noite
O anjo falou com ele em seu sonho e disse-lhe para vender tudo o que restava, distribuí-lo aos pobres e em parte oferecê-lo ao templo, e para ele guardar alguma coisa, porque Deus o queria em um estado total de pobreza, que ele deveria ir morar em Jerusalém e ali aprender o ofício de um carpinteiro, para ganhar alimento, seu alimento diário, e que assim ele viveria até que Deus providenciasse outra coisa para ele, e que ele mantinha em seu estado de virgindade e casto como havia prometido a Deus anteriormente, que vivesse o mais longe possível do assunto dos homens, de modo que sua sinceridade e inocência não sofressem trevas, e que ele tivesse certeza de que Deus iria protegê-lo, defendê-lo e enchê-lo com suas bênçãos. Tanto o anjo disse a José que bastava fazer tudo prontamente. Ele vendeu tudo o que restara e, ao fazer isso, ele teve que sofrer grandes reprovações e perseguições dos parentes. Ele não era dono e nem saiu de casa, pois quem o observava o insultava e maltratava, dizendo-lhe desperdício de propriedade dos pais, e que ele desperdiçou tudo, chamando-o de tolo e louco, que ele era um homem inútil, vagabundo e ocioso. Assim cada um se deixava maltratar por seu capricho. O jovem santo sofreu tudo com paciência invencível, sem responder a ninguém, e embora pudesse reclamar com justiça dos parentes que o haviam despojado, nunca o fez, mas sofreu tudo em silêncio e com muita paciência. Então, tendo vendido tudo o que lhe restara, para cumprir o que o anjo lhe dissera, e seus parentes sabiam tudo disso, eles pegaram o jovem santo e o espancaram muito, e o maltrataram como um desperdício dos bens que lhes foram dados. Nosso José sofria sofrimentos e golpes com grande tolerância e não sofreu nenhum, mas prostrou-se em oração diante de seu Deus e implorou a ele que se dignasse defendê-lo e libertá-lo das mãos de seus adversários, assim como ele libertou o santo profeta Davi das mãos de seus inimigos, e tantos outros que por sua bondade protegeu e defendeu. Sendo tão aflito, Deus não perdeu tempo em consolar seu fiel servo, e falou com ele internamente, assegurando sua proteção e ajuda, encorajando-o a sofrer pacientemente essa angústia, porque isso lhe daria uma recompensa abundante. José foi grandemente consolado pelas promessas de seu Deus e incentivado a sofrer muito, mas quando a ocasião surgiu. Mas Deus não permitiu que ele se sentisse mais incomodado e angustiado, já tendo experimentado suficientemente sua fidelidade e paciência invencível. Portanto, cada um o deixou em paz, e o jovem santo, depois de ter vendido tudo e ter recebido o dinheiro correspondente, ele entregou tudo a Deus, implorando que ele recebesse a oferta e que por si mesmo não queria nada que não fosse da sua vontade. À noite, o anjo falou com ele novamente e disse-lhe para deixar sua cidade imediatamente e ir a Jerusalém, que quando chegasse ao templo, diria novamente o que fazer, e de fato aconteceu.